Você chegou a ter algum problema com algum jornalista, algum problema mais Cara, sério? eu sempre tive muito problema com todo mundo da minha vida toda. E à noite eles foram no meu quarto, foram dizer que, a partir daquele momento, se eu não me engano, acho que foi o primeiro jogo deles, a nova comissão técnica. O mando seria diferente, que eles não iam aceitar desaforo, de respeito. Eu falei pra eles que em nenhum momento eu desrespeitei ninguém. Mais um Noite dos Craques especial aqui no YouTube do Esporte Interativo. Hoje com o baixinho Romário, uma entrevista sensacional. Como quem conduziu essa entrevista foi o meu grande amigo Jorge Igor, ele vai contar os bastidores. Fala galera, Noite dos Craques, relembrando grandes momentos, grandes entrevistas. O Vitor Sérgio Rodrigues sempre no comando do papo, mas numa ocasião especial eu tive a chance de comandar o Noite dos Craques recebendo o baixinho Romário. E tem um detalhe legal dessa gravação, porque essa gravação, o horário já apertado do Romário, na agenda dele como parlamentar em Brasília, a gravação foi no nosso estúdio no Rio de Janeiro, o Romário precisou que a gravação fosse muito cedo, porque ele já tinha que pegar o voo para a capital federal. E, o baixinho não acorda cedo, que nada, o baixinho madrugou e colocou a equipe toda para madrugar. E a gente ainda esperou um pouquinho, porque ele fez questão de ir ali num barzinho que tinha próximo à emissora, para tomar um café da manhã, com os assessores, com a equipe dele e tal, comer um pãozinho na chapa. Aí depois ele veio, foi um bate-papo muito legal, muito descontraído. E o Emerson Leão tava comigo nessa, né? O baixinho solto, e o baixinho solto ele fala mesmo, fala tudo que pensa. E vamos relembrar como é que foi esse dia. A gente separou, Leão, vocês vão lembrar muito bem, a gente separou um jogo que acho que é muito emblemático da tua passagem na seleção e do teu trabalho, da tua convivência com o Romário, um amistoso entre Brasil e México, já sei, lá no estádio Jalisco, né? Você já sabe onde eu vou chegar, né? Onde você vai chegar, mas eu queria falar uma coisa antes do Romário. Claro, claro. Quem não conhece o Romário é mais ou menos assim, ame ou deixam, né? Eu espero que você o ame, porque ele cumpre tudo aquilo que combina, não deixa nada para trás. E todas as vezes, que foram 2 vezes, o baixinho deve lembrar, que nós tivemos episódios assim diferentes, como treinador e atleta. A primeira vez foi quando convocado pela primeira vez por mim, nós estávamos no Pacaembu e o Romário estava com uma contusão, lembra, Romário? E o preparador físico, querendo fazer uma média com ele, puxando ele para cá, eu falei, o que tem o Romário? O Romário não está aquecendo direito. Ele está com um probleminha. Chamei o Romário. Romário, e aí? Professor, tal, vamos fazer um acordo. Lembra disso, Romário? Claro que eu lembro. Faz tempo, né? Falei, olha, você vai ser cortado, vou pedir um favor seu, diminua ou pare de jogar futevôlei para você se recuperar. Quando você se recuperar, não precisa nem falar comigo, automaticamente você está convocado. E foi isso que aconteceu, foi aonde nós fomos votar. E a segunda foi mais gozado ainda, no qual eu dou os parabéns para o Romário, que eu sou muito parecido de gênio com ele também. Talvez ele comigo, porque eu sou mais velho que ele, né? Aí o que acontece? Nós estávamos, acho que na cidade do México. Estávamos almoçando e tal, e eu, visão periférica, treinador, fico prestando atenção em tudo. O Romário sentado, almoçando e tal, entra um atleta antigo, né? O Roberto Carlos, e o Romário levantou, foi pro quarto dele e tal. Falei, tá certo. Levantei e falei, baixinho, professor, não se preocupe com nada, não. Fora do campo, uma coisa, dentro do campo, maravilhoso. Ótimo, Romário, parabéns. Mais ou menos assim. Desci, à tarde nós tivemos treino. A comunicação entre os dois, ele centroavante e o lateral esquerdo, de meter a bola para ele, foi ótimo. Não precisou de nada. Portanto, aqui é um testemunho de uma pessoa chata, exigente, que sou eu. Mas parabenizando a ele. Pode confiar, que quando fala, cumpre. Hoje chegou, foi ali no botequim tomar um café, mas, né, a gravação está hoje aqui, não tem problema nenhum. Dá para dizer o mesmo do outro lado, Não, do professor? Quando fala, cumpre. Relação sempre foi muito boa entre os dois? A relação sempre foi ótima, na verdade. Uma outra passagem nossa foi no Morumbi, acho que, se não me engano, foi a volta do Raí. Esqueci, aquele jogo, né? Naquele jogo que era a volta do Raí contra um mesclado São Paulo, Santos e Flamengo, é isso? É paulista, mais ou menos, né? Não, tinha de tudo, tá certo. Enfim. E aí eu cheguei,
atrasado, por acaso. Não, mas foi por causa do táxi. Excepcionalmente. Não foi meu caso. Dessa vez não foi meu caso. Chegou direto pro Morumbi, porque podia chegar na hora. Né? Aí eu fui direto na verdade, eu não iria jogar. E aí o Kleber Leite, na época presidente do Flamengo, me ligou, na verdade o Rodrigo Paiva me ligou, que tinha sido um pedido do Kleber Leite, que já tinha resolvido o que tinha que ser resolvido para eu jogar. Aí cheguei direto no vestiário. Quando eu cheguei no vestiário, eu fui nas pessoas perguntar se estava tudo certo o que a gente tinha combinado. E aí, o ex-presidente da CBF, que eu não vou dizer o nome agora, na verdade ele é presidente, agora ele foi banido do futebol, não vou dizer o nome, mas é esse que foi banido do futebol. Fui nele e perguntei ele se estava tudo certo o que a gente tinha combinado, o que o Kleber Leite tinha passado para mim. Ele falou que estava, mas só ia resolver amanhã. Falei, não, mas não foi isso que foi combinado. O convidado é resolver agora. Aí, agora não vai dar para resolver, já que você está aqui, você vai jogar. Falei, não, aqui eu tô, mas jogar com certeza não. Fui lá no Leão, ele estava lá conversando com os jogadores, já ia começar a preleção, chamei ele no canto, ele perguntou, e aí, Baixinho, vai jogar? Falei, professor, é isso. Por esse motivo eu não vou jogar. Lembra disso? Lógico. E aí ele reuniu lá, falou, o Romário veio aqui, me falou isso. Tá certo. E tá certo ele, tem que se cumprir o que está combinado, e não se cumpriu, ele está fazendo o papel dele. E de lá, saí fora. Tchau, Romário. Virou, foi para o aeroporto e foi embora. De bermudinha, mochila nas costas. Chinelo. Mesmo jeito que areia no pé. Eram questões de premiação? Era mais ou menos isso. Era isso, né? Quer que eu fale? Eu falo. Não, deixa isso pra lá. Deixa pra lá. Mas eu lembrei desse jogo lá em Guadalajara, desse 3x3, foi maravilhoso. A atuação do Romário, os 2 gols, mas eu me lembro muito, e aí vai muito ao encontro do que a gente tá falando aqui, de uma entrevista do Leão depois desse jogo, quando o Leão falava exatamente dessa relação do Romário, com o Romário. Não sei se você vai lembrar, Leão, mas você disse lá pros jornalistas depois do jogo. O Romário é um cara que tá aprendendo, eu respeito o Romário, e o Romário é um cara que também tem o respeito, que está aprendendo a respeitar a comissão técnica. Ali, você já tinha ali um casamento, né? Uma relação se fortalecendo, né? Verdade, sim. Eu pus o óculos aqui porque a televisão tá longa, assim. Estamos vendo os gols desse jogo. Ver o detalhe. Foi 3x3, foi 3x3 e o Messi jogou muito bem. O Rivaldo jogou demais nesse jogo. Sempre jogou demais o Rivaldo, né? Mais do que até o pessoal pensava, né? Foi muito bom, eu acho que a discussão foi legal. Também teve um problema lá, quando eu saí, reuni, falei a verdade que eu queria, deu tudo certo. Então o Romário Você espinafrou lá, Leão? Não, nesse jogo não. Não, eu estou dizendo quando eu saí que nós tivemos aquele torneio lá no Japão e Coreia, né? Aí que fui dispensado por telefone lá, né? Então, falei, olha, minha turma é essa daqui e essa turma vai ficar. Aí o cara queria trocar, eu não deixei e acabei saindo, né? Mas foi... Nós estamos falando do Romário aqui, né? O Romário atleta, ex-atleta, craque. Nós tivemos aqui também, Romário, o Reinaldo, o Rei, centroavante. Eu disse o seguinte, eles são menores, mas gigantes dentro do campo. E são gênios. Gênio, você aprende a respeitar e a dialogar, porque eles cumprem tudo que falam. E o Romário é dessas pessoas que você pode confiar. E a gente tá vendo os gols desse jogo e o Romário tinha dito... O terceiro gol, ele deu um 3 dedos nela, foi maravilhoso, se é o que eu lembro. É o que bate no travessão a bola veio da esquerda com o cruzamento, ele pegou assim. Não era o Roberto Carlos que estava jogando? Vou até confirmar aqui. Acho que era assim. E eu tenho a escalação e vou pegar aqui. Você tinha dito até antes do jogo, você tinha até feito uma brincadeira, né? E que era verdade, né? Quando não sai um gol do jogo, no jogo seguinte eu vou lá e faço 2. E aconteceu, você fez 2 desse jogo, você lembra, né? Eu tinha essa mania. Não é mania, não. Você tinha essa boa mania, né? Ótima mania. Essa ótima mania. É legal. Mas esse jogo aí, se você passar de novo, o gol do Romário, o terceiro gol, não é para qualquer um. Olha, o estádio estava cheio, foi surpresa para todo mundo, e nós que empatamos o jogo, né, Romário? Nós estamos perdendo o jogo, porque o México também, o nosso time não estava entrosado, eram craques que ainda não estavam em movimentos legais. O Roberto Carlos começou jogando e quem cruzou foi o Silvinho. Silvinho, que hoje está na seleção, né? Que hoje é um auxiliar do Tite, né? Então, foi mais ou menos bem... Olha o gol aí, Leão. Olha lá. Ele pega de primeira e a bola bate no ele travessão. Ele pega de primeira, ele pega de lado. Impressionante. Ele pega de lado. É que vocês não
diferente da nossa análise. Eu sou um humilde aluno. Vocês estão em outro nível, professor. Mas você vê que foi maravilhoso. Mas isso aí, para quem não sabe, é novidade, pô, maravilhoso, tal, foi maravilhoso. Mas para eles, que são gênios, isso é rotina, né, Romário? E rotina acontece em treino também. As coisas mais bonitas acontecem no treino. Os caras falam para mim, Leão, qual é a melhor defesa que você fez? Eu falei assim, a melhor defesa vocês nunca vão ver, porque nunca foi filmado. Acontece sempre no treino, porque jogo é uma vez por semana, talvez, de seleção, quase nunca. E treino, o trabalho é diário. Então, eles faziam coisas maravilhosas, né? E tive o prazer de dirigi-lo, pouco tempo, é bem verdade, mas o suficiente para ele confiar no treinador dele. O Romário confiou tanto em mim que ele me convidou para ser treinador do Fluminense. Lembra quando você me ligou? Eu não vou dizer o que você falou, porque vão cortar aqui, entendeu? Mas me convidou, eu não podia naquela época, mas gostaria de ter trabalhado muito com ele. Romário, pegando esse termo que o Leão usou, confiança, ao longo da tua carreira, você encontrou mais pessoas no futebol, mais pessoas confiáveis ou mais pessoas não confiáveis? Infelizmente, esses muitos anos que eu passei no futebol, eu confiei em pouquíssimas pessoas, assim como confiei no Leão. Muito obrigado. O futebol, ele é muito traiçoeiro, né? E eu não sei o que acontece nas outras profissões, né? Porque eu vivi a minha vida toda praticamente no futebol. Você tem que estar sempre atento, 100%, o tempo todo. E que tem sempre alguém querendo se aproveitar um pouco mais, querendo te usar em determinadas situações. Mas, por um lado, o futebol foi uma grande escola que eu tive e vou carregar o que eu aprendi do futebol para o resto da vida. Você vai carregar para sempre o que você fez em 94 também, né? Só, Romário, só para te dar um alô, que você está há 7 anos já nesse outro mundo, né? Não é muito diferente, né, Romário? Não. São coisas distintas, mas não é muito diferente. Não, pelo então contrário. Você vê que tem que ter esse trabalho. mundo é bem ruim, assim, nesse sentido. Imaginamos. Você vai lembrar muito e vai carregar para sempre o que você fez em 94. A gente vai falar de Copa. Já nós vamos falar olhando para o futuro, para a próxima Copa. Quero muito ouvir a opinião do Baixinho, né, do trabalho do Tite, né, do que a gente tem em mãos, do material que o Brasil tem hoje, do que dá para fazer na Copa de 2018. Mas vamos lembrar um pouquinho, porque se o Brasil tem essa história de 5 títulos mundiais, é uma grande contribuição do Romário. E a gente tem que lembrar um pouquinho, né, dos bastidores de 94, 93, até voltando um pouquinho mais, né, eu queria que você contasse um pouquinho, revivesse um pouquinho aquele período da eliminatória, daquela reta final, aquele momento de pressão, o Brasil com uma classificação incerta para a Copa do Mundo, Parreira pressionado, clamor pela tua convocação, até que você é chamado e define a vaga ali naquele jogo com o Uruguai no Maracanã. Como é que foi viver aquilo tudo, decidir aquele jogo em casa, levar o Brasil para a Copa? As lembranças que você tem, Romário, daquele 93, 94? Olha, sobre esse jogo aí, a história dele começou em dezembro de 92, que foi uma convocação que o Parreira fez, se não me engano, um amistoso contra a Alemanha, em Porto Alegre. E nesse período, eu era o artilheiro da Holanda e artilheiro da Europa, e estava em grande forma. Eu acredito que naquele momento, entre aqueles atacantes que foram convocados, eu era o que estava em melhor forma. E eu, quando fui convocado, eu me considerei na condição de titular. E quando, primeira vez que a gente se apresentou e quando foi dividido o time para fazer um coletivo, eu fiquei na reserva. Treinei e quando acabou o treino, a imprensa veio me perguntar se eu tinha gostado do que estava acontecendo. Eu falei que não, fiquei muito chateado porque eu me sentia na condição de titular. Foram essas palavras que eu falei. Mas o treinador aqui é o Parreira, a comissão técnica que escolhe quem vai jogar ou não. Eu não gostei, não estou feliz, queria estar jogando, mas se precisar de mim durante o jogo, eu vou estar à disposição. E à noite eles foram no meu quarto, foram dizer que, a partir daquele momento, se eu não me engano, acho que foi o primeiro jogo deles, a nova comissão técnica.
o mando seria diferente, que eles não iam aceitar desaforo, de respeito. Eu falei para eles que em nenhum momento eu desrespeitei ninguém, muito menos eles. Me perguntaram o que eu achei, eu sempre falei o que eu achava, né? E não poderia ser diferente. Mas que, por mim, não tem problema, vou ficar no banco como fiquei, acabei jogando alguns minutos. E eles levaram aquilo, acho que mais para pessoal do que profissional. E eu acabei sendo convocado só para esse jogo aí, que era uma situação bem diferente que o Brasil já tinha vivido, que, se eu não me engano, o Brasil teria que ganhar, até porque um outro resultado já tinha acontecido, e o Brasil não ganhando esse jogo, teria que disputar a repescagem, né? E era uma situação que o Brasil ainda não tinha vivido até aquele momento e acabou não vivendo. E esse jogo aí foi, para mim, o maior jogo da minha vida, e não porque fui eu, mas talvez tenha sido um dos jogos que um jogador mais fez dentro de um campo. Foi esse jogo aí, Brasil e Uruguai, apesar dos 2 gols que foram as coisas mais importantes que aconteceram no jogo. A minha atuação foi realmente, para mim, pessoalmente, para muitos que eu já ouvi falar, a melhor que uma pessoa pode ter feito, principalmente com a camisa da seleção. É o jogo da tua carreira, esse aí. Mais até do que os 7 jogos da Copa do Mundo. Com certeza. Deixa eu dar uma lembrança. Esse gol que o Romário fez, jogou de um lado, ia passar pelo outro, ele percebeu que o goleiro ia fechar o corpo dele do outro lado. O que ele fez? Ele antecipou e cortou por dentro. Quer dizer, foi um raciocínio rápido de artilheiro mesmo, né? E o que o Romário estava falando anteriormente, ele apenas, isso é muito bom, eu cansei de ser assim, expressou a opinião dele a respeito da satisfação. Está satisfeito? Não, não estou. É isso aqui. Mas estou aqui. Se precisar, eu estou ali. Agora, é mais difícil deixar ele fora do que dentro, lógico. Entendeu? Nós estamos acabando de ver aí. Então, isso aí, ó, para quem não está acostumado, é bom olhar direito, hein? Ô, Romário, você falou, e o Leão lembra da tua autenticidade, da maneira como você se expressava, e sempre muito direto, e sempre muito franco. Como é que você via a tua relação com a imprensa na época, e como é que você vê a relação do jogador de futebol hoje? Que hoje tem toda uma assessoria por trás, um trabalho de media training, às vezes o cara é muito polido para dar uma declaração, pensa muito, escolhe muito as palavras, e você era um cara muito direto. Mudou muito. Muito bem colocado. Não existe relação hoje do jogador com a imprensa. A relação, na minha época, existia, na época do Leão também. Hoje a relação é muito mais com o empresário do jogador, com o assessor de imprensa, com alguém ligado ao jogador do que o próprio jogador. É mais interesse do que amizade, do que companheirismo. Né? A relação realmente, eu pelo menos pelo que eu consigo ver aqui, pelo que as pessoas me falam, principalmente alguns jornalistas que eu conheço, que ainda convivem no dia a dia dos clubes e da seleção, também confirmam isso. Eles praticamente não têm relação, até porque para eles conversarem com o jogador, até mesmo essa coisa de, na minha época, muitos jornalistas ficavam no mesmo hotel que a gente, e muitas vezes a gente descia na hora que podia descer e ficava lá tomando café, trocando ideia, contando história, enfim, convivia o dia a dia. E pelo que eu sei, esse convívio hoje é praticamente quase impossível. Você chegou a ter algum problema com algum jornalista, algum problema mais sério? Cara, eu sempre tive muito problema com todo mundo na minha vida toda. E com certeza com o jornalista não foi diferente. Mas todos os meus problemas no período de futebol, eu posso te dizer aqui que 90%, no mínimo, eles foram resolvidos. Tá certo. Não, é isso mesmo que ele falou. Antigamente se tinha uma liberdade maior, mas os caras eram mais companheiros também. Hoje, como o Romário disse, é empresário. O interesse é marketing financeiro, nada mais do que isso. O coração, o sentimento, as raízes não existem. Não existe. Tanto é que o cara vai para o maior time do mundo, 6 meses depois já quer sair. O mais importante, o que deu aquele título para aquela seleção, é que com toda essa desconfiança, com tudo que a gente sabia que aquela ali não era a melhor seleção de todos os tempos do Brasil, a gente já tinha, a maioria daquele grupo, principalmente os titulares, já tinha passado por problemas na Copa anterior, e que a gente sabia que a gente não poderia repetir os erros que a gente fez na Copa anterior. E então a gente
fechou um grupo com o objetivo de conquistar. Todo mundo tem suas vaidades, as vaidades naquele grupo passaram a não existir, e a gente jogou em grupo, com o objetivo de voltar dos Estados Unidos com a taça. E esse pensamento e essas atitudes foram importantes para que a gente pudesse conseguir conquistar o que a gente conseguiu. Aconteceu isso um pouco em 70 também, longo prazo atrás, onde o Romário falou uma coisa que eles já tinham vivido a Copa anterior, já tinham convivido com os erros que eles cometeram, ou todo mundo cometeu, ou deixou de fazer. Então, os titulares mais velhos já tinham um know-how definido que não gostaram daquele know-how. Então, queriam um know-how novo, um resultado novo. O que isso significa? Significa que iam deixar as vaidades individuais para o coletivo. Foi mais ou menos o México. Se você falar, para mim, por exemplo, que estava lá, garotão ainda, nós não tínhamos a melhor defesa, mas nós tínhamos o melhor ataque. Então nós jogávamos para frente. O adversário não tinha o conhecimento de que ia jogar a primeira Copa numa altitude. Então, Romário, o treinador inteligente, preparador físico, nos preparou para o segundo tempo, na altitude. Ganhamos quase todos os jogos no segundo tempo, por capacidade. Agora, o Pelé sabia que era a última Copa dele. O Gerson estava quase lá. Tudo craques que sabiam que queriam deixar um legado. E o legado foi ganhar a Copa. Então é mais ou menos isso que o Romário está falando. O Romário, você vê, a satisfação, ele lembra. Puta, esse jogo contra o Uruguai foi o melhor jogo que eu joguei. Não o que eu marquei, mas que eu joguei. A participação foi muito maior do que a individualidade. Porque acabou o ciúme, acabou a vaidade, acabou a inveja. Vamos ganhar. E ganharam. O Brasil acreditava? Não. 70 o Brasil acreditava? Não. Eu me lembro na última amistosa. Olha só. Olha que dificuldade, Romário. Olha que ironia do destino. Na última partida que nós fizemos no Brasil, o banco de reserva tinha um crioulo do meu lado, assim, que jogava um pouco, chamado Pelé. Ele ficou na reserva. Portanto, é mais ou menos aquele dia que você ficou na reserva, não gostou, ele também não. No outro jogo, não foi o treinador que escalou, foi o mundo que escalou e a necessidade. Foi a mesma coisa que ele. Portanto, lembranças parecidas. Leão falou que não tinha vaidade, que o grupo se fechou e conquistou lá o tetra dos Estados Unidos. E tem... A gente recebeu o Ricardo Rocha aqui no Noite dos Craques e ele contou a história. Eu queria que você lembrasse essa história. A história daquela conversa, aquela preleção, aquele papo antes da final, ali todo mundo um pouco tenso e tal. E ele foi tentar puxar o exemplo lá dos kamikazes, e ao invés de falar kamikaze, ele falou Kawasaki, e todo mundo caiu na risada. Como é que foi esse negócio? Na verdade, assim, a gente tinha a preleção, né? O Parreira tinha falado o que tinha que falar ali, a gente fez aquela oração que todo mundo fazia, não sei se ainda faz, né? E depois o Ricardo Rocha pegou a palavra, estava indo muito bem. E aí no final... Ia tirar um 10, né? Estava quase prontinho para tirar um 10. E aí ele falou que a gente tinha que fazer como os pilotos japoneses. Os Kawasaki. Kawasaki é o nome de um time de futebol lá. Cara, até o Zagallo, o Parreira, ninguém aguentou. Foi assim. Eu acho que aquilo ali foi uma coisa que descontraiu. Foi tão descontraída que a gente levou aquilo para dentro de campo. Aliviou um pouquinho, aliviou jogo, a tensão. Quer dizer, o Kawasaki na época era o kamikaze. Ele queria falar kamikaze e falou Kawasaki. A gente tá vendo o jogo contra a Itália, né? Justamente esse jogo do Kawasaki, do Ricardo Rocha. A gente tem aqui no Noite dos Craques o toque de craque. O Leão já participa do Noite dos Craques, eles dão lá os pitacos, às vezes a gente mostra sempre lances que acontecem na rodada, de algum gol perdido, de algum lance perdido, a gente tem os craques, eu imagino, né, tô aqui só aprendendo com os craques, e eles ensinam o que pode ser feito ali, o que o camarada devia fazer, porque a bola não entrou, era melhor pegar assim, era melhor, né, Leão? Então, tem o toque de craque. Hoje nós não vamos fazer o toque de craque, hoje a gente tá aproveitando aqui a presença do Romário, aliás, tem o toque de craque e tem o Ensina Romário, né? Que é um negócio que pegou pra caramba, que também o pessoal vai nessa linha dos gols perdidos. Ensina Romário, como é que era pra fazer e tal. E a gente pegou lances aqui do baixinho, que tem mais de 1000 gols na carreira,
Mas né, não é toda bola que entra, é óbvio, né? Não é toda bola que entra. Às vezes, né, Baixinho? Infelizmente, tem bola que não entra, tem bola que passa raspando e tal. Baixinho, esse gol na final, esse gol que não saiu na final, esse lance que a gente tá vendo aí. Esse aí foi um contra dos a gols Itália. mais perdido da minha vida. Foi um dos mais perdidos ou foi o mais perdido da tua vida? De importância foi o mais perdido. Foi, né? Com certeza. Final de Copa, né? O que faltou, Baixinho? Falta... Você ficou olhando, você ficou remoendo esse lance depois? O que faltou ali? Primeiro eram 13 minutos do segundo tempo da prorrogação. Isso. Né? Depois de 7 jogos, de tudo que aconteceu, que acontece numa Copa do Mundo, a cabeça não tá mais, não tem como você raciocinar 100%. Quando a bola chegou, eu fui tentar tirar desse cara que estava na minha frente. Uhum. E aí eu queria tanta perfeição que eu acabei tirando até do gol. A cara de sem graça que você ficou. Mas se eu puder ajudar um pouquinho aí, ó, você vê que o Romário, para bater essa bola, ele veio recuando para esperar que a bola chegasse do ponto certo. Talvez aquilo tenha criado uma dificuldade maior para o Romário e ele acabou tirando do rapaz que estava lá e o espaço era muito curto. Você vê que ele estava atrasando. A bola abriu um pouquinho, né, Romário? Abriu e também eu não tinha mais... Não está raciocinando bem, o corpo já não respondia exatamente o que eu queria fazer. E foi isso, foi o gol mais perdido. De importância, com certeza, o mais perdido de todos. Mais de 40 graus na cabeça, né, Baixinho? Também tem isso. Calor desumano lá, né, nessa final. Final dos Estados Unidos, na hora do almoço lá, praticamente. Calorão. Então tá, Baixinho, mais de 1000 gols, mas tem bola que não entra. Tem outras, tiveram outras também, infelizmente. Tem mais da Copa de 94 aí, que a gente vai relembrar? É o toque de craque especial, é o Romário ensinando pra ele mesmo, né? Tentando... Esse aí podia ter sido 1001, né? Esse é outro. Esse contra os Estados Unidos, né? Você passa pela defesa, bola vai pra fora. Tem um contra a Suécia também. Ela fugiu um pouco, né? Tem um contra a Suécia também. Temos também, vamos mostrar também. Ó, esse é o contra a Suécia. Contra a Suécia foi o jogo da semifinal que o Baixinho fez o gol de cabeça. É isso aí. Mas esse aí, ó, o zagueirão chegou em cima da linha. Mas tinha que ter... aí essa daí que ele agora bateu, ele poderia ter batido antes com mais força. Quer dizer, achou que já estava resolvido. O goleiro ficou na saudade, né? Já era. Isso é bom para falar? Que gênio erra também, viu? Você vê, nem todas as músicas do Beethoven também foram acertadas. Foi hora que ele deixou lá atrasado. Esse aí foi quem? O Mazinho que chutou? No rebote. No rebote. Foi isso mesmo, Baixinho? Você passou o diagnóstico do Leão, você passou pelo goleiro e aí parecia que tava... Quando eu driblei o goleiro, eu imaginei que já era, o último ali, né? Já era o último. E aí a bola não entrou porque o zagueirão desesperado chegou lá. Mazinho com raiva, né? Força demais, né? Foi pior ainda. Estufou a rede, só que pelo lado errado, pelo lado de fora. Então, é o toque de craque especial hoje, é o ensina Romário aqui hoje, o Romário para ele mesmo, lembrando um pouquinho da Copa de 94. Ô Romário, na tua caminhada na seleção brasileira, a gente já falou aqui da tua relação com o Leão, e o Leão foi um personagem importante que você teve ali ao longo desses anos que você defendeu a seleção brasileira, e acho que o Ronaldo a gente pode colocar um pouquinho também nessa galeria de figuras importantes com quem você dividiu ali a camisa da seleção, anos de seleção brasileira. Claro, o Ronaldo foi, assim como o Leão falou do Reinaldo, para mim, os grandes atacantes que eu vi jogar e que tem um respeito muito grande. Aí vai o Bebeto. Na verdade, o Bebeto, ele era muito mais, inclusive, do que um atacante, né? O Bebeto era um jogador que conseguia jogar em várias posições, então assim, atacante mais nato mesmo, igual o Reinaldo e o Ronaldo, eu nunca vi. E para mim, o Ronaldo é com certeza, depois de mim, o melhor que eu vi jogar. Não mudou nada, viu? Os cabelos mudaram, mas agora não mudou nada, depois de mim. E teve outro que eu conheci, que se jogasse junto com você, seria mais ou menos como o Bebeto fazia. O Careca. Careca foi um grande jogador fantástico também. Verdade. Depois Ronaldo, dele, né? Depois dele, claro. Depois do Baixinho, os demais. A gente fez um Noite dos Craques no fim do ano, especial, com o Ronaldo Fenômeno. Sim. Um programa longo, extenso, Vitor Sérgio Rodrigues, o Rivelino, o Zico. E teve um momento do programa em que o Ronaldo contou
uma passagem com o Romário. Eu queria resgatar esse momento. É boa, Não, o que pode contar ou não? Calma, vocês vão saber. Na verdade é o seguinte, todas as vezes que eu vejo os programas e as pessoas vêm aquela hora da história, né? Sempre o Romário tá no meio. Por que será, Romário? Não sei por quê. Por que será? Você era Muita protagonista. coincidência, né? Coincidência. Então presta atenção, vamos ver a história que o Fenômeno contou aqui no Noite dos Craques. Bom, eu fugi uma vez. Uma vez, eu já contei essa história algumas vezes também, mas com o Romário, foi eu acho que em 97, um esquema cinematográfico, né? Normalmente Missão Impossível. A CBF sempre escolhia hotéis longes, afastados, para a gente ficar isolado. E, enfim, um dia, 2 dias antes do jogo, depois do jantar, ele me chamou, vamos ali. E eu falei, vamos, eu era novo, enfim, era o Romário que estava me chamando. E aí eu segui ele até os fundos do hotel onde a gente estava, que tinha um muro que era pegado com a estrutura do hotel. Então o baixinho já botou a perninha assim, com as costas já ia subindo. E do outro lado já tinha uma escada. Aí ele desceu a escada, aí eu fiz aquilo também com ele, desci a escada, posicionei a escada para outro muro. Do outro lado do muro tinha uma outra escada, um portão e um táxi na frente. Tom Cruise não estava lá, não? Aquilo era... E aí tá, depois de algum tempo a gente voltou, no dia seguinte a gente tinha treino e eu treinei super mal e o Romário voando. Você bem mais novo. Foi eu bem mais novo. Eu acho que ele estava tentando me sabotar ali. Vem cá, Romário, foi assim do jeitinho que ele contou? Foi, né? Não vou admitir não, foi assim. Mas tem uma pergunta, viu? É. Tem uma pergunta pro Romário. É. Boa pergunta, eu acho. É. Quem foi o cúmplice que colocou as escadas? Isso deixa pra lá, Leão. Tem que ter, né? Tem que Tem ter. que Né? ter. E o cúmplice que chamou o táxi. É verdade. Que tinha o Nossa táxi, Senhora. tinha o táxi pronto esperando. E segundo o Mas Ronaldo, eles foram fazer compra. provavelmente, Você não foram entendeu? conhecer Ele essa tava com a cidade. chuteira que estava mal, ele queria trocar Claro. a chuteira, foi fazer Por compra. aí, por aí. E segundo o Ronaldo, foi a única vez que ele fugiu da concentração. Segundo o Ronaldo. Esse que é duro ouvir, né? Ô, Romário, concentração era o que mais pegava na tua época de jogador? Eu achava, pra mim, concentração era muito ruim. Assim, é claro que tinha a sua importância. Eu, principalmente, eu não tinha a disciplina dos outros. Eu não era tão profissional como os outros, isso é bem verdade. Mas eu tinha a minha responsabilidade e sabia até onde eu poderia ir, o que eu poderia fazer ou não antes de um jogo. Mas a concentração, apesar de eu saber da sua importância, para mim sempre foi a parte ruim, vamos dizer assim, do futebol. Você acha hoje ainda existe a concentração? Ainda se tem um debate maior, que na época que você jogava não existia muito esse debate, né? Da concentração, um negócio obrigatório, Mudou, positivo. viu? Hoje tenta se mudar um pouco, né? Mas na verdade hoje em dia, com a tecnologia, com essa coisa da internet, né? Onde você estiver, todo mundo vai saber. Então, o futebol hoje é muito mais profissional, até porque envolve muito mais grana do que na minha época. Eu acredito que os jogadores, por vários motivos, com concentração ou sem concentração, eles se concentram da sua forma para qualquer jogo, até porque qualquer coisa diferente as pessoas já logo ficam sabendo. Baixinho, nós vamos falar de Messi e Cristiano Ronaldo, aqui nessa parte final do Noite dos Craques, mas antes da gente entrar nos dois, queria lembrar um pouquinho da tua passagem no Barcelona. Barcelona tem hoje aí a era Messi, mas também viveu ali a era Romário, né? Foi uma baita passagem que você teve lá na Catalunha. Conta um pouquinho pra gente, Romário. Primeiro dizer que pode até parecer mais tempo, mas eu só fiquei lá 1 ano e meio. Foi uma temporada
e depois a metade da outra. Para mim, é o maior time do mundo, por mais que o atual campeão da Champions tenha sido o Real Madrid, o time que mais título tem nessa importante competição, o Barcelona e vai ser sempre o maior time do mundo. Sempre posso dizer que tive a honra e o prazer de ter vestido essa camisa. Passei lá um ano e meio e desfrutei bastante das coisas. E você chegou lá badalado, porque você na época era o jogador mais bem pago do mundo, né? Na época da transação. Na pré-temporada você meteu 14 gols em 8 jogos. Então o teu cartão de visita já foi ótimo, né? Não, eu fiz um estrago legal lá. Dentro e fora de campo, Baixinho? Fora também. Botaram até um detetive lá para Teve um determinado período que esses caras estavam dizendo que eu estava saindo muito. Que caras, Baixinho? E o pessoal lá. Entendi, E aí, entendi. Que mentira, né? Botaram um detetive para tomar conta de mim. E eu morava num hotel. E um belo dia, o próprio Cruyff, falecido Cruyff, que me contou que ele achou tão engraçado que ele não conseguiu, teve que rir na reunião, na frente do presidente do Barcelona. Perguntaram o detetive que hora que o Romário... como é que foi? Que hora que o Romário... Que hora que ele está acostumado a entrar no hotel? O cara falou, eu não sei, porque ele não voltou. E o Cruyff falando isso de treinador, que foi um craque de primeira grandeza também. Joguei contra ele, boa pessoa, fora de campo também, dentro do campo, era um craque. Quer dizer, tem que dar risada, né? Não, na verdade, assim, a minha relação com o Cruyff, apesar de ter sido mais tempo do que com o Leão, era uma relação parecida. A gente sempre foi muito sincero e objetivo e sem história. Era isso, aquilo, tá resolvido, tá acordado e vamos embora. E por isso que deu certo. E o Barcelona estava buscando naquela temporada 93-94 um tetracampeonato e conseguiu muito com a contribuição do Romário. Messi e Cristiano Ronaldo, Baixinho, hoje, os caras que estão dominando o futebol mundial. E como é que você vê esse domínio dos dois, né? O talento, o estilo, não são estilos parecidos, são estilos diferentes, mas hoje eles estão sobrando mesmo e vão sobrar ainda por mais tempo? São dois jogadores que nos últimos 10 anos, né, vamos dizer assim, têm feito diferença no futebol. Eu particularmente tenho uma forma de ver o futebol diferente de algumas pessoas. Na verdade, todos vemos diferente. Mas eu prefiro o Messi. O Messi é mais gênio, o Messi é mais técnico, o Messi é mais criativo. Apesar de que o Cristiano Ronaldo, ele é muito mais objetivo, ele é muito mais fazedor de gol, inclusive. Mas na hora se tiver ali jogando o Messi e o Cristiano Ronaldo, eu tiver a oportunidade de escolher um dos dois para ficar vendo jogar, eu prefiro ver o Messi. É o cara que tem mais recursos? Tem mais recursos, tem mais técnica, tem um futebol mais bonito. Mas o Cristiano Ronaldo é bastante merecedor de tudo que conquistou. São os caras que estão dominando e acho que por mais alguns anos vão dominar, né, Leão? Estão dominando por mérito deles. Acho que ainda ninguém encostou. São completamente diferentes um jogador do outro. Cristiano, um goleador, um cara que tem o prazer de bater recorde e conquistar. O outro, um gênio da bola, a bola corre ao lado dele, ele sabe o que fazer com ela e oferta também aos companheiros dele uns passes maravilhosos. O Romário disse, se tivesse os dois, ele gostaria de estar numa cadeira assistindo o Messi jogar. Eu, como treinador, que fui, uma coisa tem que levar em consideração. O fato dos dois estarem no mesmo país, na Espanha, ajuda muito aos dois clubes, porque a competição entre eles, velada é bem verdade, mas ela existe. Um ganha isso, outro ganha aquilo, daqui a pouco o outro vira, quer ganhar, enfim. Um faz 3 gols no sábado, outro faz 3 no domingo. Agora, se eu tivesse que escolher como treinador, falando assim, olha,
Eu tenho aqui só esse dinheiro para gastar. E eu escolho quem? Eu escolho o Messi. Por quê? Porque ele é muito mais técnico, colabora de uma maneira mais coletiva, correto? E também faz tantos gols quanto o Cristiano. Agora, o Cristiano faz umas coisas que você duvida dele. E ele tem um prazer de se olhar no espelho como um homem que representa muita coisa. E naquelas perguntas anteriores que você fez ao Romário, o Romário disse o seguinte: eu não sei como está o jogador hoje, para lidar com ele. Hoje, o jogador não é só um atleta profissional. Ele é um superstar. Além de superstar, os dois se tornaram celebridades. E celebridades, para você dirigir, é muito difícil. E celebridade custa muito caro. Só que eles são uma celebridade que custa muito caro, mas pagam, eles mesmos se pagam através do marketing que eles levam para o seu time. Mas, mais uma vez, eu concordo com o Romário em relação à escolha. Eu escolheria um Messi também. Neymar é o cara para furar esse domínio? Messi e Cristiano Ronaldo? O Neymar tem todas as condições para daqui dos próximos anos participar aí dessa disputa, né? Vamos dizer, dessa disputa que acontece entre o Cristiano Ronaldo e o Messi, mas também tem outros jogadores que eu vejo que podem fazer parte desse rol. É aquele Mbappé, que joga também com o Neymar lá na França. O próprio Salah é um jogador que despontou aí nesse último ano e tem tudo, se eu não me engano é novo também, tem 24, 25 anos, né? São esses, na minha opinião, se nada acontecer, são esses 3 jogadores que vão disputar essas bolas de ouros aí a partir do momento que o Messi e o Cristiano Ronaldo diminuírem as suas pegadas. Que entrevistado sensacional sempre é o Baixinho Romário, né? Tiradas espetaculares, frases maravilhosas. E o Noite dos Craques especial é sempre assim. Toda terça, 7 da noite, a gente tem um encontro marcado com um grande personagem do futebol brasileiro, com a experiência, com toda a qualidade desses 2 gigantes, o craque Rivelino e o Galinho Zico. Aqui no YouTube do Esporte Interativo, terça que vem, 19 horas, mais um grande personagem.